É com alegria que nós hoje estamos prontos a estudar um pouco da nossa história, da história da igreja. É um momento em que nós vamos trabalhar o primeiro tópico. O pastor já deu um spoiler aqui, né? Falou que nós vamos trabalhar a pré-reforma, a reforma e a contra-reforma. Então, nós fomos convidados hoje para dar esse período de pré-reforma. É interessante porque, em primeiro lugar, por que estudar a história da igreja? Eu digo que é fundamental. Certa vez, quando nós tivemos a oportunidade de ir a Israel e visitar o museu chamado Museu do Holocausto, o Holocausto judeu, na Segunda Guerra Mundial, ceifou entre 5 e 6 milhões de vidas judaicas. Só judaicas. Fora de outros que morreram em combate e tudo mais. Então, lá no Museu do Holocausto tem uma placa que diz que a constante lembrança nos mantém de pé. Mas o esquecimento é o primeiro passo para o abismo. Então, lembrar das coisas passadas é importante, não só porque evita que cometamos os mesmos erros, mas também fortalece a nossa fé, porque vemos também as grandes vitórias que Deus proporcionou ao seu povo. Então, hoje nós vamos trabalhar a pré-reforma e, antes de mais nada, por que houve a pré-reforma? E eu acredito que a gente motivar a causa que aconteceu esses fatos também vai despertar as nossas mentes e corações para ver que muito daquilo que motivou aquele movimento naquela época, quiçá ainda pode motivar outras reformas no dia de hoje. E é interessante porque aí eu vou apontar apenas 4 razões da pré-reforma, mas dependendo do estudo, dependendo do prisma que você olha, você vai ver outras razões. Mas pelo decurso do tempo eu escolhi 4 para a gente trabalhar aqui com os irmãos. Ali é uma foto muito simbólica, porque ali quem está ali é Leão Magno. É o Papa que trouxe essa visão da hierarquia romana como o papado lá no alto. E aí a gente deve pensar também que mesmo nesse período antes da pré-reforma, a igreja do Senhor sempre existiu. Há corrupções, mas a igreja do Senhor foi preservada durante todo esse período da história. E aí nós vamos pensar também, porque se a gente fizer um paralelo como na época de Elias, que a palavra de Deus vai informar que Acabe foi o rei pior da história do reino de Israel, e tinha uma mulher que lhe fazia jus, que era Jezabel. E é interessante que Elias, em determinado momento, se sente só e diz: só eu sobrei dos teus profetas, Senhor. E aí o Senhor vai dizer para ele que tinha reservado 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos perante Baal e nem a boca que beijou os pés desse ídolo. 7.000, obviamente, muitos dizem que é um número simbólico. Mas, ou seja, o número dos eleitos daquela época foram preservados. Então, vamos... A primeira razão para essa pré-reforma, antes de você passar o que está escrito, não sei se vocês estão conseguindo visualizar ali, perceba que está ali um frade, um monge, que do lado esquerdo, ele está fazendo o quê? Ele está ali no monastério, ele está ali à mesa de jantar. Ali em cima, ele está fazendo as suas orações. Mas perceba o terceiro quadro. Ele está ali, deitado, algum ato vilipendioso aí com aquela mulher. E aí,
A primeira razão é justamente que eles estavam acostumados com o sagrado. E isso a palavra de Deus já fala desde o Antigo Testamento que é um pecado em potencial que a igreja do Senhor pode cometer. Veja lá, abra sua Bíblia em 2 Reis 23, 6 e 7. Segunda Reis 23, versos 6 e 7. Veja que interessante. É dito assim no verso 6 e 7. Isso foi uma reforma que foi feita com uma purificação pelo rei Josias, que era um rei que temia o Senhor. E aí nos versos 6 e 7 diz que Josias tirou da casa do Senhor, pare as palavras, o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, e lançou sobre as sepulturas do povo. E o verso 7, olha o verso 7, mas é impactante ainda. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam aonde? Na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. Perceba aí que não era simplesmente um movimento esporádico. Existia casas. Casas é lugar de habitação. É estático. É uma construção. Era um apêndice. A casa do Senhor, o templo de Deus, tinha casa de prostituição cultural. Em outras traduções, ele dá o sentido dos sodomitas. Na outra tradução, ela coloca, eu acho que ela é a Revista Corrigida, dá a ideia de sodomita. Pior ainda, que é um pecado mais abominável aos olhos de Deus. Então, perceba que não só naquela época israelita, mas também uma das grandes queixas que vai originar a pré-reforma, a reforma, era justamente essa impureza, prostituição dentro da igreja. E muitas vezes sancionada, velada ou não. A gente sabe que o fenômeno, por exemplo, do celibato clerical, que foi uma coisa criada pela igreja naquela época, e anterior também um pouco, era uma porta para qualquer tipo de pecado sexual. Porque isso é um dom. Se você enforça alguém que não tem o dom, é represar um grande dique com umas folhas de palmeira. Então, a primeira razão era justamente esse acostumar com o sagrado. Mas temos ainda 4. Mais 3. A segunda seria a ignorância espiritual. Pode botar que levava as ovelhas. Como é que está aquela ovelha ali, irmão? Está gorda, né? Cevada. Não é isso? Dá uma picanha de ovelha boa. A ignorância que levava à cegueira espiritual era grande naquela época. Ainda vai permanecer até depois da pré-reforma, depois eu vou explicar por quê. Ela só vai arrefecer com a reforma, necessariamente, por causa da invenção de algo muito importante na época de Lutero. Mas o que acontecia? O conhecimento era privilégio de poucos. A Bíblia só estava sendo autorizada no idioma do latim. Ou seja, quem teria a oportunidade de ler a palavra tinha que ler na língua latina. Agora imagina
os camponeses, a grande maioria da população, que mal sabia ler e falar um idioma, o seu idioma materno. Isso também vai ser uma ação dos pré-reformadores. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, Oséias 4, 6. Quem pode ler para mim? Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E ainda 1 Coríntios 1, 5. Quem achou, por favor? 1 Coríntios 1, 5. Veja que é o contrário de Oséias. O povo sendo destruído porque lhe falta conhecimento, mas ele está sendo enriquecido porque tem conhecimento da palavra do Senhor, segundo Paulo em 1 Coríntios 1, 5. E por último, Efésios 4, 13. Veja que essa estatura da plenitude de Cristo decorre da unidade da fé e do pleno conhecimento. Então, o Senhor Jesus, certa vez no Evangelho, disse que a salvação é esta, que te conheçam como conhecimento. Só que naquela época existia, preponderava o quê? Ignorância espiritual. A terceira razão, veja aí que tem um monge, aí cheio de comida, de bebida. Olha o que tem atrás dele. Como é que está atrás dele? Tem o que ali, irmão? Aquilo ali como era o diabo transfigurado na Idade Média. Tinha cara de bode. Então, bode como se colocasse as mãos dele para trás, dominasse ele, e ele fixo nas coisas que o seu ventre deseja. Então, a igreja era serva dos interesses particulares daquela elite clerical. Então, agora vamos trazer um pouco do texto bíblico em Miqueias 3, 5 e 11. Percebam, irmãos? Ou seja, a igreja sendo dominada, muitas vezes até pelo poder civil, quando essa o agradava, ou seja, dá a boca e que mastigar, você vai em paz, abençoa, Senhor. Mas quando você represa essa concupiscência, eles apregoavam guerra santa. Isso é um filho do diabo. E fazia toda aquela batalha contra, né? Então, e por último, a quarta razão, vocês se lembram desse seriado? Alguém se lembra desse seriado? Dexter. Dexter, para quem não lembra desse seriado, ele era um assassino, serial killer, que trabalhava na polícia. E o pai dele tinha ensinado a ele que ele deveria pegar esse impulso assassino dele e só matar os maus. Então ele trabalhava para a polícia como legista e aí aproveitava e matava os bandidos. Só que isso é uma visão muito pragmática de mundo.
a gente percebe que o pragmatismo não tem vez na Escritura, e eu me lembro aqui de 2 casos bem interessantes. O primeiro foi que nós estamos estudando o livro de Deuteronômio, que fala de Moisés, e Moisés não foi permitido a Moisés entrar na terra prometida. Os irmãos se lembram? Que só Josué e Caleb daquela geração entraram na terra prometida. Moisés não foi permitido. Mas por que Moisés não foi permitido? Porque ele desobedeceu a Deus. Aonde? Naquele episódio da pedra, da rocha. Fala a rocha, Moisés, ela vai dar água. E ele faz o que com a rocha? Fere a rocha. Agora eu te pergunto uma coisa. Mesmo Moisés desobedecendo a ordem de Deus e por isso não entrou na terra prometida, a rocha que ele feriu, saiu água, matou a sede do povo. Se fosse pelo pragmatismo, deu certo, tá certo. Então a igreja tinha esse conceito pragmático. Tem ali um texto aí, depois você pode ver em casa, que é de Números 22 a 13. E o outro do Novo Testamento, que eu me lembro aqui, era aquele quando Paulo e Silas estavam anunciando o evangelho, veio uma mulher possessa de espírito maligno e disse: "Veis aí os homens de Deus que vos anunciam o caminho da salvação." Olha, até o testemunho, até o demônio está dando testemunho. Mas eles se viraram para aquele demônio e disseram: "Muito bem, o que você falou está certo." Foi isso que eles fizeram, foi? Ele disse: "Cala-te e sai dela." Expulsou o demônio daquela mulher. Não foi ordenado aos demônios anunciar o caminho da salvação, mas aqueles que são os servos de Deus. Mesmo demônio sendo crente, segundo o pastor Adalto. É verdade mesmo, né? Porque até os demônios crentes estremecem, né? Tiago diz isso. Pois é. Então, perceba que, ou seja, eles não, pela mensagem correta, eles não autenticaram o caminho, o veículo, o meio. Então não é porque dá certo que está certo. O meio também é importante. Mas nós vemos também na igreja daquela época, existia um ditado jesuíta, um ditado não, o slogan dos jesuítas é Ad Majorem Gloriam Dei, para a maior glória de Deus. E para a maior glória de Deus eu posso fazer o que for necessário. Será que aí assim, utilizasse de meios não sancionados pela palavra de Deus, mesmo que seja em benefício do reino, deve ser assim? Então, olha, aqui eu apontei só 4, mas tem várias. Mas para a nossa reflexão, eu apontei 4. Essa aí é o slogan dos jesuítas. E daí, irmãos, Deus sempre está no comando de tudo, está sempre observando todas as coisas, e aí Deus provém, de vez em quando, à sua igreja, esses luzeiros que vêm de uma forma impactante na sua igreja em todas as épocas. O primeiro que eu quero falar, que aí até as pedras clamarão, né? É John Wycliffe. John Wycliffe foi o primeiro grande pré-reformador desse período. E a gente vai apontar qual período ainda. Pode passar. Esses pequenos luzeiros que resplandecem, não há trevas mais espessas que a luz do Senhor não transpasse. Porque se nós tivéssemos essa percepção que tivéssemos hoje, fôssemos deixados naquela época, nós iríamos certamente sermos tentados a perder a esperança, porque a situação estava negra, estava turvada,
Realmente, aquele momento poderia ser tido como... E agora? Eu, como servo de Deus, como vou viver numa época tão terrível como aquela? E é interessante porque o mais importante de hoje à noite, irmãos, é que esses padrões que nós estamos lançando aqui, analisando e refletindo, pode ter certeza que há pontos de contato com a nossa época hoje. E da mesma forma como Deus tratou aquela época, Deus está tratando hoje. Os pré-reformadores surgem na noite mais densa. Wycliffe, isso aí são figuras que, segundo a história, dizem que retrata a pessoa dele. Ele viveu de 1324 a 1384. Foi o período, né? Ele viveu 60 anos. Ele nasceu em Hipswell, na Inglaterra. Ele foi um reformador inglês. Em 1372 se tornou doutor em teologia e professor na Universidade de Oxford, que existe até hoje. Foi professor lá. E morreu de apoplexia. Antes que alguém me pergunte o que é isso, eu pesquisei também, que é uma doença que, geralmente, quando você tem um infarto, uma hemorragia, o sangue é dentro da pessoa, não sai para fora, e a pessoa acaba morrendo ou do infarto que causou a apoplexia, ou da própria apoplexia, ou seja, o sangramento interno. Certo? Começa a sufocar bem. Olha, aqui tá grande ali, mas se você ver aquela do cantinho ali, direito, é a Inglaterra, tá? É mais ou menos no norte da Inglaterra, que é o local onde ele nasceu. Dezesseis. E aí, depois nós vamos fazer um link, porque do ponto de vista humano, que tem o ponto de vista do decreto de Deus, mas porque do ponto de vista humano, a reforma teve uma amplitude bem maior no século XVI. Nós vamos fazer esse link depois. Os principais ensinos de Wycliffe. E percebam aqui como eles se aproximam do que nós entendemos hoje como verdadeiro evangelho. A Bíblia é suficiente como regra de fé e de prática. A autoridade papal em matérias temporais deve ser rejeitada, ou seja, o Papa tem autoridade eclesiástica. Ele não deve se meter nos negócios do reino. Por quê? Porque a visão papal da época é que o Papa colocava os reis e tirava os reis. Tanto que nas cerimônias de coroação, a figura do bispo como representante da autoridade papal, ele colocava a coroa no rei que estava sendo coroado. Mostrava o quê? Que o poder eclesiástico validava o poder temporal. Então, a Igreja de Cristo deve ser tida como a congregação dos eleitos para a vida eterna. Já naquela época ele tinha essa visão. A memória dos santos, homens de Deus, deve ser estimada e servir de exemplo, mas não venerada no culto. Não é justamente isso que nós entendemos, irmão? Nós olhamos para trás e vemos os grandes homens de Deus, respeitamos e honramos esses homens, mas não veneramos eles, nem colocamos eles na nossa adoração. As indulgências papais foram condenadas como incentivos ao pecado. As indulgências, que geralmente nós atribuímos muito nas 95 teses de Lutero, né? Mas já o Wycliffe
trabalhava esse tópico. E a transubstanciação é uma invenção do diabo. Ele foi muito direto, né? Aqui foi uma voadora. Transubstanciação, ou seja, a mudança de substância, pão e vinho em carne, corpo de Cristo, é invenção. E é mesmo. Você vê a palavra de Deus, toda vez que havia mudança de um elemento e outro, a substância, a forma mudava. Quando Jesus transformou água em vinho, aquele que estava tomando dizia que era água ou que era vinho? Ele via vinho, ele bebia e sentia o gosto do vinho, porque era o melhor vinho, ele dizia ainda. Então, certamente havia mudança visual da substância. Mudar a substância sem mudar a aparência, isso é invenção romana. E por último aí, ele era contra as ordens mendicantes, que é aquelas ordens que realmente de monges e freiras que pediam esmolas. Obviamente por aquela visão de interação com o mundo, né? E não se afastar do mundo. Esses foram os principais ensinos. As principais obras, ele tinha uma obra sobre a verdade das Escrituras, que era como se fosse, no nosso linguajar moderno, como se fosse uma teologia sistemática, ele trata de vários temas ali. O Pobre Caitife, que é como se fosse um manual da verdadeira vida cristã, da simplicidade da vida. Diz que ele bota o Pobre Caitife, que é como se fosse uma pessoa que quer servir a Deus na sua simplicidade. E a Pequena Regra para a Vida, que é mais... Veja como ele se importa com a questão da vida cristã, né? A maioria dos tratados deles tratam disso, da vida cristã, da simplicidade da viver, em contraste com o que era a época. Veja que ele estava inserido dentro do contexto em que ele era contra a cultura da época. O principal legado dele, ele traduziu todo o Novo Testamento para o inglês. Se lembra do que eu falei antes? Que o que gerava ignorância espiritual era o quê? Era a Bíblia não estava acessível ao povo, que era traduzida apenas para o latim. E aí ele estava na Inglaterra, né? Ele era inglês, então ele traduziu para língua inglesa. Então, ele foi o primeiro grande movimento de pré-reforma que atingiu a população mais humilde. Porque era justamente essa que não tinha acesso às literaturas mais refinadas da época, que precisavam, obviamente, de saber dominar a linguagem que não era a linguagem comum do povo. Então, agora, teve um alcance limitado. Também vou explicar por quê. Que é apenas um problema, é exatamente isso. Olha ali uma página de como era o livro naquela época. Apenas um problema. Gutenberg foi o inventor de quê? Da imprensa. Ou seja, através das prensas, era o que? Copiado os livros. Isso só vai acontecer quando? Na época da Reforma. Então, houve essa limitação no período da pré-reforma, porque a imprensa não tinha sido, eram todos manuscritos. Imagine você copiar uma Bíblia, como se fazia os escritores dos rolos, os amanauenses. Imagine, irmão, os escribas. Era um tempo muito grande. Você consegue imaginar você escrevendo uma Bíblia toda manuscrita? Uma vez eu fui tentar escrever a Constituição.
Rapaz, quando eu cheguei no artigo 5º, eu já fiquei meio desanimado. O artigo 5º, quem conhece de direito sabe que é maior dentro do artigo, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que a imprensa não tinha sido inventada. Então, esse sonho de popularizar de uma forma ampla foi adiado momentaneamente. Mas não deixou, até hoje existe essa tradução. Graças a Deus ela foi preservada. Qual foi a reação de Roma a Wycliffe? Eu não vou falar só de Wycliffe, mas qual foi a reação a ele? Ele foi perseguido até depois de morto, em 1414. Ele morreu em 1384. Ou seja, 30 anos depois. 30 anos depois, o Concílio de Constança o declara herege. Tentaram apagar sua memória. Como tentaram apagar sua memória? Os livros, obviamente, que foram encontrados foram queimados, mas até os seus ossos foram exumados. Então ele foi enterrado, para ser queimado. Não sei só. Não existia na época aqui do Brasil colonial que até salgava o terreno onde a pessoa residia, para que nada crescesse ali. Mas os ossos dele foram exumados, para serem queimados. Mas o seu legado não terminou. Alguém abre, por favor, Provérbios 10, 7. Quem achou? Provérbios 10, 7. O legado dele não terminou. Aqueles ensinos propagados, aqueles livros que foram escritos, geraram homens chamados homens da Bíblia, que aí a história denominou de Lollardos. E aí a influência chega às pessoas mais pobres da população. Houve uma acolhida, portanto, na época da reforma, o terreno tinha sido sedimentado e a Inglaterra absorveu muito da reforma por causa desses Lollardos que lá existiam. E também houve uma influência sobre um ganso. Eu vou explicar quem foi esse ganso agora. Olha, Carlinhos, o ganso agora. O ganso surgiu, o nome dele é John Hus. Foi o segundo grande pré-reformador. Vou falar apenas desses dois. John Hus, que nasceu na época lá toda vez que eu botar o local, eu vou dizer onde ele é hoje, tá? Para não ficar uma coisa muito teórica. Lembrando, então, do mundo, a idade das trevas, nós lembramos de Wycliffe. Ele viveu de 1369, foi então contemporâneo da última fase de Wycliffe. Mas ele perpassa e vai até 1415. Lembre-se que o Concílio de Constança é 1414. Ele é o último dia de vida dele. Nós vamos ver onde é que foi. Ele nasceu em Rucksack, reino da Boêmia. O reino da Boêmia daquela época, hoje é o reino da Tcheca. Se lembra que existia um país chamado Tchecoslováquia? Se separou em Tcheca e Eslováquia. Esse país que hoje se denomina República da Tcheca, essa parte da Boêmia é dentro desse país. Ele foi reitor da Universidade de Praga, que está lá na República da Tcheca. Morreu em 1415. Olha aí, ó, onde era o reino da Boêmia ali, ó. Bem no meio da Europa, né? Já chegando para a Europa Oriental, digamos assim, né?
Atingimos o século V. Quais foram os principais ensinos? Pedro não foi nem é o cabeça da Santa Igreja Universal. Isso era um pecado capital naquela época, viu? Você dizer uma coisa dessa. Os membros da igreja devem participar tanto do pão, como eles recebiam a hóstia, que era o pão, mas eles também deviam receber o vinho. A igreja de Cristo é formada pelos que de antemão elegeu. Cria também na eleição divina. Se o Papa é ímpio, veja só o que ele disse, está no escrito dele. Se o Papa é ímpio, ele deve ser considerado vicário, mas de Judas Iscariotes, e não de Pedro, né? Foi um trocadilho. Isso tem uma carta que ele escreveu, que eu fiz questão de puxar. Isso aqui essa sacada eu achei muito interessante. Deve ser considerado vicário. Se ele for ímpio, é vicário, mas é de Judas Iscariotes, meu filho. É igual como Calvino, falando das relíquias. Calvino disse que tinha tanto pedaço da cruz de Cristo que dava para fazer até uma arca de Noé. Então, essas grandes sacadas, né? A condenação dos artigos de Wycliffe, se lembra? Que nós vimos. Ele era contemporâneo de parte da vida dele. E ele retrata que a condenação dos artigos de Wycliffe é irracional e injusta. Ele concordava. Quais foram as suas principais obras? Ele tem dois ramos. Ele tem um ramo que fala sobre a eclesiologia, que ele vai falar justamente da doutrina da comunhão dos santos, da eleição, que é esse aí da eclésia, a igreja. E o outro é que ele é um homem muito pastoral, ele escreve muitas cartas. Lutero e Calvino também escreveram muitas cartas. Não tinha e-mail, né? Naquela época, o que eles faziam era escrever cartas. O Concílio de Constância foi convocado, em parte também para dirimir a heresia chamada heresia russita, alusão a John Hus. Os escritos e os restos de Wycliffe são queimados por ordem do Concílio de Constância. Houve, inocentemente, da parte de John Hus, que ele tinha um salvo-conduto do rei da Boêmia. O que é salvo-conduto? É que é como se fosse uma proteção para você não ser preso, nem torturado, nem morto, né? É o que acontece muitas vezes nessas CPIs da vida, que o cara já pede um habeas corpus preventivo para ele não ser preso caso ele fale alguma mentira, algo assim, né? Então, só que o salvo-conduto não funcionou. A hora que ele pisou lá na localidade do Concílio de Constância, ele foi preso. Então, alegando que a autoridade eclesiástica era superior à autoridade temporal. Vê? Aquilo que eu falei. Tudo está conectado. Ele faz um famoso escrito no qual apela, na página 240 do livro que eu não trouxe, mas me lembro, que ele apela, ele foi sentenciado, condenado pelo Conselho de Justiça à fogueira por heresia, e aí ele apela do concílio para Cristo, que era a autoridade superior, a única autoridade superior, porque naquela época, irmãos, o conceito de infabilidade papal ainda não existia. Ou seja, agora o Papa é infalível em dogma de fé e moral, depois de 1870, no Concílio Vaticano I. Mas a autoridade maior da época até então eram os concílios ecumênicos ditos. É curioso, porque nunca explicaram direito
Porque o Papa era infalível, mas tinha sido condenado, o Papa Honório, pelo quarto concílio ecumênico, como herege. Essa era o grande calcanhar de Aquiles para essa tese da infabilidade. Até foi, não tinha como. Mas aí inventaram que ele poderia ser condenado como herege, mas não estava na cátedra de Pedro promulgando um dogma de fé e moral. Mas podia ser herege, já pensou uma coisa dessa? São coisas que a gente não entende e não é para entender mesmo, porque são feitas para ludibriar a mente dos incautos. Por quê? Como é que você vai pregar a diferença entre veneração e adoração para o fiel que se ajoelha à mesma imagem e canta louvores para aquela imagem? Qual a diferença entre veneração e adoração? Entre latria e idolia? Na mente do fiel é a mesma coisa. Eu estou me ajoelhando à mesma pessoa. Eu estou fazendo as minhas orações à mesma pessoa. Eu estou pedindo que aquela pessoa interceda da mesma forma que o único intercessor entre Deus e os homens intercede. Essas coisas filosóficas, esses sofismas, só existem na cabeça de quem os produziu. Na mente daquele que adora, que se ajoelha e que clama, é a mesma coisa. Então, nesse concílio de Constanta, ele é chamado a se arrepender, né? Ele é indagado. Você se acha mais sábio que o concílio? Vamos abrir Mateus 5, 10 e 12, por favor. Vamos chegando no finalzinho. Quem achou, pode ler. Mateus 5, 10 a 12. Até onde você iria por sua fé? Se você ler Hebreus 11, 35 e 39, você vai ver homens que o mundo não era digno. E muitos deles sequer foram nomeados. Mas é dito que eles foram cerrados ao mesmo, mortos ao fio da espada. Ou seja, eles foram alvo de torturas, foram alvo de mortes até violentas. Mas eram homens dos quais este mundo não era digno. Eram heróis da fé. Até onde você iria pela sua fé? Hoje nós temos liberdade religiosa no Brasil. Mesmo que haja ataques aqui ou acolá, mas o Estado não persegue a igreja. Mas existem países no mundo que isso não é uma realidade. Neste momento existem pessoas que, por causa da sua fé, ou porque querem proclamar o Evangelho, são perseguidas. E se Deus o livre, porque não imagine, irmãos, o coração do homem, você não pode duvidar do que ele é capaz. Tudo que é de bom é de Deus. Tudo que é ruim é nosso. Então, não devemos duvidar que esse país que temos a liberdade pode mudar. Eu não estou falando isso por causa de eleição, não. Qualquer lugar do mundo, um país
pode se transformar de uma democracia numa ditadura ou vice-versa. Depende dos decretos de Deus. Mas se nós tivermos num mundo onde essa liberdade religiosa não existe, até onde você iria com a sua fé? John Hus, foi queimado na fogueira. A reforma, mais uma vez, foi bem acolhida agora no reino da Boêmia. A reforma que iria vir depois é acolhida pelos esses discípulos de John Hus, chamados, eles não se autoproclamaram, foram chamados de hussitas. Seu legado, da mesma forma que o Wycliffe, permaneceu. Os hussitas formam igrejas. Houve uma acolhida da reforma no reino da Boêmia, República Tcheca. Deixou sua marca neste país. E em Praga existe uma homenagem a John Hus até os dias de hoje. Olha aí, ó. Isso é a praça, no meio da praça de Praga. Existe o Monument of John Hus, quer dizer, o monumento a John Hus. Ele é considerado lá um herói nacional. E igrejas baseadas na fé dele, que é a fé cristã, a fé evangélica, existe até hoje. E quais foram as suas últimas palavras? A gente gosta, quais foram as últimas palavras daquele homem, né? Hoje, vamos ler todos juntos. Hoje vocês queimam um ganso, mas chegará um dia que virá um cisne que vocês não poderão queimar. Alguns levam essas últimas palavras, porque Hus é ganso na língua, apontando para um que viria depois dele, e quase 100 anos depois. Quem era esse? Lutero. Então a pré-reforma tem também a nos ensinar, e tem também a nos lembrar que, em meio às densas trevas, a luz do evangelho nunca foi apagada. No decorrer dos anos, o Senhor se faz presente em meio ao seu povo. Às vezes, pode ter um maior brilho pela quantidade de pessoas que abraçam o evangelho, mas às vezes é uma luzinha. E às vezes essa fé em nós é um grão de mostarda. Mas o mais importante é que o Senhor é o Deus de todas as gerações. E porque Ele é o Deus de todas as gerações, isso nos traz esperança. Que mesmo em dias maus, como foram esses dias, de fogo e perseguição, a luz do Evangelho não se apagou. E os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos vão experimentar a mão de Deus na geração deles, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor permanecerá, porque ela é do Senhor. A salvação persistirá, porque a salvação é do Senhor. E aquele que começou a boa obra em você, em mim, dentro de você, dentro de mim, concluirá essa obra. Que Deus, irmãos, nos abençoe, nos faça refletir. Como é bom conhecer a história da igreja, porque é a nossa história. Que Deus abençoe.